Meus amigos, hoje é dia 27 de novembro e, conforme eu prometi, hoje nós vamos ver a Suprema Ditadura escancarada. Para introduzir o assunto, eu vou lembrar que ontem, durante uma formatura na aeronáutica, o nosso presidente da República, ele deu mais uma vez aquela declaração, ele afirmou que só as Forças Armadas garantem a nossa liberdade e a nossa democracia. E eu pergunto, será mesmo? É que nós temos jornalistas presos e sendo processados por delitos assim de opinião, ou censurados, ou proibidos de trabalhar, com seu material apreendido. Há dezenas de processos contra o próprio presidente da República e suas ações administrativas. E eu vou destacar aqui os três inquéritos principais que estão dando mais ênfase ultimamente, que é o primeiro é o inquérito das fake news, aquele que já dura 2 anos. Ninguém sabe o que é fake news, não apuraram nada, o inquérito não tem fim. O segundo inquérito é aquele inquérito dos atos antidemocráticos, que começou em maio desse ano, 2020, até agora não terminou, muita gente sendo investigada, sendo pressionada, suas contas investigadas, e também não indiciaram ninguém ainda, e as pessoas estão presas. E temos ainda o terceiro inquérito, que é o mais emblemático, que é aquele que o ex-ministro Sérgio Moro acusa o presidente de uma suposta interferência ilegal na Polícia Federal, e esse está em andamento. E o resto são aquelas ações e adins dos partidos políticos de esquerda que governam o Brasil através do STF. Esse é um grande problema. Então, essas pessoas aí, empresários, jornalistas, youtubers, parlamentares, e pessoas comuns que estão sendo presas, investigadas, incomodadas pela Polícia Federal, sofreram busca e apreensão, inquéritos inconstitucionais que estão aí em andamento, que não tem prazo para conclusão, são totalmente ilegais, servindo apenas para desgastar e para pressionar as pessoas, desgastar a imagem das pessoas, sujar, denegrir o nome das pessoas, sem nenhum objetivo, sem nenhum crime concreto. Então, nós temos essas eleições também suspeitas aí, que houve um problema na apuração, lá no escrutínio, ou seja, os votos contados secretamente através do software, né, deu um problema lá. O ministro Barroso, que é o presidente do TSE, acusou que houve uma invasão de hackers, né, lá, mas nada aconteceu. Era até caso de anulação da eleição e começar tudo de novo. Houve uma invasão no sistema, não pode. Mas fazem 2 anos que o nosso Estado democrático de direito, entre muitas aspas, né, vem sendo violado, assim, digamos assim, soltando bandidos em segunda instância, absolvendo criminosos inclusive corruptos, o STF interferindo no Poder Executivo, interferindo no Poder Legislativo, porque muitos têm o rabo preso lá e eles não têm autoridade de se impor contra uma corte que está agindo fora dos parâmetros da lei. Então, tudo isso a pedido dos partidos de esquerda que mandam aí, PT, PSOL, PDT, Rede, PSB, esses partidos que governam, como eu já disse, através do Poder Judiciário. E, então, todos os atos do presidente da República, né, as suas pautas, as suas promessas de campanha não conseguem ser atendidas, as medidas provisórias tranco lá no Congresso, ou quando não tranco no Congresso, tranco lá no STF, e assim que a coisa vai indo. Então, a fala do presidente da República, ela sempre foi, é uma característica dele, não é um defeito, é uma característica dele, a fala dele é sempre recheada de expressões assim, hiperbólicas, figuras de linguagem, que ele diz o máximo querendo dizer o mínimo e assim mesmo as pessoas não entendem, ou então pegam uma frase lá fora de contexto e malheiam em cima, é o que a imprensa costuma falar. Mas não podemos nos iludir porque uma coisa é aquilo que a gente imagina como ideal e outra coisa é a realidade em que vivemos. A realidade em que vivemos é uma ditadura do Poder Judiciário. Então, meus amigos, os juízes aqui no Brasil eles são tratados como deidades, como divindades, como pessoas de supremo poder, que estão acima de tudo, da lei, acima das pessoas, acima do mundo. E como eles vivem numa bolha ideológica, eles não têm contato com o povo, eles não foram eleitos. E a nossa Constituição, todo mundo sabe, ela foi feita em 88 pelos aqueles anistiados, terroristas, comunistas, gente que guerrilheiro, ex-guerrilheiro, e eles colocaram lá
no seu preâmbulo, veja o preâmbulo da Constituição. E essa parte amarela aqui, da esquerda de vocês aí, é o preâmbulo da Constituição americana, que diz ali: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Aqui, à direita, esse preâmbulo em azul aqui, é um verde mar aqui, esse diz assim, ó: nós, os representantes do povo, vírgula, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Quer dizer, representantes do povo. O que significa isso? Os representantes do povo são aquelas pessoas lá, um coletivo lá, aquele soviético que se diz representar a vontade do povo, quando, na verdade, nem eles mesmos estão preocupados com a Constituição, porque eles também não vão cumprir. Então, meus amigos, que importância tem isso que eu estou falando? O que adianta isso? Muita coisa. Porque aqueles que fazem as leis, ou que estão lá para fazer as leis, nem deveriam estar lá, porque eles não são pessoas aptas a isso. Os tiririca da vida que estão lá não sabem nem interpretar a própria língua portuguesa. E estão lá fazendo leis que eles próprios jamais irão cumprir. Então vejam o caso agora do seu Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Eles querem rasgar a Constituição, mudar a Constituição para eles continuarem se reelegendo. E eu não sei se eles não vão conseguir fazer essa mudança aí. E eles são o quê? Representantes de quê? De PCC, da China? Da onde que eles são? A quem eles representam? O povo brasileiro certamente que não é. Então, eu não esqueço, e recomendo que vocês também não esqueçam, que as ditaduras da América Latina aqui, muitas delas, a maioria, começou nas Supremas Cortes. Foi o caso da Venezuela chavista lá, que aparelhou a corte e depois foi tomando o poder. Foi o caso da Bolívia, foi o caso da Argentina. Países da Europa e outros também foi a mesma coisa. Eles começaram aparelhando a Suprema Corte e depois veio o autoritarismo, a ditadura, né? Por um mundo afora isso aconteceu. E o que acontece no Brasil? Nós temos aqui no Brasil 11 constituições, 11 ministros, porque cada um faz as coisas de acordo com a sua cabeça. Esses ministros, só um deles foi indicado pelo presidente da República e se diz um sujeito conservador, eu não sei, mas os outros, se o presidente tivesse que enfrentar um litígio na Suprema Corte, certamente ele perderia de 10-1, porque eles não estão legislando ou não estão trabalhando para o bem da nação e não têm compromisso nenhum com o povo. E usando ainda de uma hermenêutica pós-positivista que despreza a ordem jurídica. Vários ministros, como é o caso do seu Alexandre de Moraes e do seu Barroso, eles são ditos constitucionalistas, eles têm livros escritos e eles defendem lá que a justiça não está na lei, mas está em algum lugar, né, não sei, metafísico, algum lugar fora da lei, né, algum lugar que deve, só um ser iluminado, só um juiz é que poderá buscar essa justiça ou essa lei fora dos textos legais. Então, só a pessoa divina, as deidades, é que conseguem buscar a competência fora dos códigos. Então, no meu tempo, já há mais de 30 anos, já era assim, já falavam-se em direito alternativo, que era um direito que o juiz lá, interpretando ele com a sua convicção, é que ele ia julgar e não de acordo com a lei escrita. Mas, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Então, isso é moderno agora, buscar, fora da ordem legal, a justiça. E isso significa o quê? Rasgar a Constituição, rasgar a lei, para, como aconteceu com o caso da Dilma Rousseff, que não caçaram os direitos dela, porque eles rasgaram a Constituição, fatiaram lá, e ela saiu empichada sem perder os direitos políticos. Essa é uma realidade. Então, nos casos das eleições, agora, o povo está clamando, já há muito tempo, por um voto impresso ou por um voto de papel, para ver mais transparência, porque a situação está muito nebulosa, não se sabe o que acontece lá nas salas fechadas por trás dos bastidores. Mas o STF, ele tem sempre a mania de que não pode retroceder. Eles defendem o tal princípio do não retrocesso. Mas isso é uma coisa absurda, né? Isso é uma falsa analogia, porque só beneficia uma fraude.
nós precisamos retroceder, sim. Nós precisamos voltar à transparência, à democracia, à verdade, ao voto de papel, que a gente pode contar, pode conferir, pode ir lá conferir o escrutínio, e assim como está, é impossível. E quando dá uma invasão de hacker, aí escondem tudo e ninguém sabe de nada. Então, meus amigos, o voto, na verdade, ele não é secreto. Dizem que o voto é... Eles espalham por aí para o povo que o voto é secreto. Não. O voto não é secreto. Secreto, se fosse secreto, ninguém ficaria sabendo o que acontece, nem precisaria votar até. O que é secreto, na verdade, é o exercício do voto, né? E no caso brasileiro, o voto nem é direto, porque você vai lá e vota numa maquininha, como se entregasse o voto para alguém e esse alguém ia lá para trás da cortina contar e depois, ó, deu tal resultado. E você entrega o voto numa máquina de software, quando você aperta o botãozinho, e ali você não tem mais contato, né? Não tem como saber o que aconteceu depois. Então, o voto, a contagem deveria ser pública, como era nos Estados Unidos lá. Ah, teve fraude? Teve, mas agora vai ser apurado, porque tem ali o voto físico, tem voto em papel, e eles vão contar tudo de novo, vão fazer perícia, aí vão ver o que aconteceu, e certamente vai para a justiça, e lá vai ser decidido quem é que vai ser eleito. Então, a contagem dos votos, no nosso caso, é escondida, né? E de quem é a culpa de todo esse imbróglio aí? É do parlamento, que nós temos mais de 50% de pessoas lá no parlamento que não representam a vontade do povo, não estão lá para defender ninguém. Eles não fazem absolutamente nada. E eles não são pró-povo. E sem o parlamento, nós não podemos fazer nada. Pessoal, peço a todos que se inscrevam no meu canal. Sei que é difícil, vão ali, clica ali. Eu vou deixar um site aqui na descrição, com esse livro aqui para ser baixado gratuitamente, para vocês terem uma ideia, o retrato de Oswaldo Peralva, para vocês terem uma ideia como é que está funcionando a nossa política brasileira. Toda infiltrada, toda aparelhada, com dinheiro que vem de fora para os candidatos aqui. Sempre foi assim, há 50 anos é assim, não é agora que mudou. E recomendo a todos, então, que amanhã, dia 29, a eleição mais importante do Brasil é a de vereadores e prefeitos, porque nós estamos bem pertinho deles, eles é que mandam na minha rua, na minha cidade, no meu bairro, ele que cobra o IPTU da minha casa, então nós estamos perto do prefeito. E os maiores tiranetes que existem no Brasil são os prefeitos, que fecham tudo, que não deixam você trabalhar, que fecham o seu comércio, por isso que tem que escolher bem, tire os comunistas do poder. É um conselho que eu dou. Muito obrigado a todos.